ser. Tá gravando. Bien, vamos empezar entonces. Buenas noches, chiqueiros, chiquilas, bem-vindo. Então, dando continuidade ao curso de espanhol, que é um curso, né, intensivo de Enem, né, para o pré-Enem. Lembrando, meu nome é Marcelo Rio, né? A Antonina é a monitora que está interagindo com vocês, através das atividades do Classroom. Sim. Bem, então vamos adelante. Bem, primeiramente, vamos começar com o repasso da classe passada, que nós vimos sobre preposições, né? A Antonina entrou em contato comigo e disse que sentiu que alguns tinham dificuldades nas preposições em e de, e vamos corrigir rapidamente o exercício para poder rapidamente fazer um repasso, né, através das correções do que nós vimos na classe AD, na classe anterior. Sim? Bien. As preposições são, em espanhol, a, ante, barro, com, contra, de, desde, em, entre, hacia, hasta. O hasta é o nosso até. O para, o por, según é o segundo. O sim é sem, né? Sobre é sobre algo. Trás é atrás, né? Bem, qual era o exercício que a Antonina passou para vocês? Então, complete com a preposição correta. Então, voi de coche. Aí tinha 3 preposições, a correta seria em coche. Por que em coche? Porque a preposição em representa que você está dentro do coche. Dentro, o coche é carro. Então, é dentro do carro. La segunda, chegar Madrid hoje. Madrid é um lugar, né? Então, se eu chego a algum lugar, vou chegar a algum lugar. Então, é a preposição a, ou seja, indica uma direção. Viajar, né? Se eu vou viajar em Mário, não seria com Mário, porque Mário é uma pessoa. Então, eu vou viajar com Mário. Vou viajar com Maria, né? Com Juan, com José. Então, seria a preposição com. La cena es a las 9. Então, a ceia, a janta, o almoço, né, o horário que eu vou comer será às 9 horas. Então, a preposição seria a. Viene Madrid. Madrid é um lugar, né? Então, viene por Madrid. Não é com, porque seria com alguém, e em seria dentro. Então, eu venho por onde? Eu venho por perto, eu venho daquela região de Madrid. La comida 6, isso. La comida está horno, né? A comida está no forno, né? Então, seria a preposição em, seria enel forno, ou seja, seria como se fosse o nosso no forno. A preposição em seria o nosso em mais o o, né, que daria o no português. Aí seria o em, né? Então, assim, entenderam bem no sentido que o em que significa que está dentro, tá? E a preposição a é no sentido de uma direção. E, por exemplo, vou à academia a pé, né? Ou seja, eu vou à academia de que modo? A pé. Não é de pé, nem em pé, é a pé. E há muita gente na sala, ou seja, há muita gente em la sala, dentro da sala. O em é dentro. Há 2 pessoas com minóbia, né? Minóbia, ou seja, há 2 pessoas com a minha noja, né? Não é nem a nem em, né? Van é o centro da cidade, então vou, né, pelo centro da cidade, então vou por, se eu vou por algum lugar. Então, quando tiver lugares, né, cidades, tá vendo aqui, ó, Madrid, né?
cidade, sempre se usa a preposição por, né? Com, seria com alguém, o a em direção a algum lugar, né? O em é quando está dentro, tá? Então, a próxima questão seria ordenar os elementos das frases a seguir. A primeira seria, la semana, estamos desde passada aqui. A correção ficaria, estamos aqui desde a semana passada. Estamos aqui desde a semana passada, né? Então, o segundo, hace exercício, vamos para ginásio. A correção seria, vamos a ginásio para hacer exercício. Ou seja, vamos ao ginásio para fazer os exercícios. O terceiro, porque não te gusta la montanha? Né? Porque não te gusta la montanha? O quarto, el día hasta de vacaciones están bien. Estão de vacaciones hasta el día 20. Ou seja, estão de férias, vacaciones é férias, hasta, a nossa preposição até o dia 20. O quinto, muy tomo porque el tren es cómodo. Tomo el tren porque es muy cómodo. O sexto, vas este aonde fim de semana? Então, seria uma pergunta, né? Aonde vas este fim de semana? É bem simples esse. O sétimo, donde és tu marido? Né? De onde és tu marido? De onde és tu marido? O oitavo eu sol vou para a praia tomar. Vou à la playa para tomar el sol. Ou seja, vou à praia tomar sol. O terceiro exercício que ela passou seria para colocar preposições também nas lacunas, né, nos espaços, né, nos huecos que estavam para preencher. Então, por la mañana, Chus va, pueblo, a la cidade. Né? Então, a primeira preposição seria del, né? Que é o del que estaria aqui, del pueblo, a la cidade, em coche, ou seja, dentro do carro, a llevar a los niños ao colégio, que seria ao colégio, a las 9, que sempre se utiliza o a, né, para indicar horas ali, né? E por las tardes. Vuelve a casa, ou seja, a direção à casa, e a las 5, ou seja, a mesma colocação da preposição a e o artigo e a hora, a las 5. A segunda, Segovia é uma cidade muito bonita, por isso, el sábado, vou. Aí seria de Madrid, ou seja, de Madrid, que é de uma direção. Eu vou de Madrid a Segovia. Ou seja, eu vou em direção de Madrid a Segovia, que é a direção que eu estou indo. Eu estou saindo de Madrid para Segovia. E em autobus. Por quê? Dentro do ônibus. Né? O em é autobus. E com quem? Com los estudiantes. Essa está bem interessante, né? Porque a gente, usamos a preposição de, a preposição de a, se utiliza sempre esse conjunto de um lugar a outro, e em, dentro do ônibus, né, e com os estudantes, ou seja, com alguém. A terceira, esta tarde vou ao el cine, que é o artigo vou ao cine, né, a preposição ao com o artigo o, el cine. Né? Com quem? Com o Eduardo. Aqui é um M, não é um N, tá? Depois corrigir. Vamos em metrô, ou seja, vamos dentro do metrô. La película empieza a las 10, sempre a hora, né? A las 10, a las 9, sempre se usa a preposição a. Pero vamos primeiro a um bar, ou seja, a um lugar. Então, tomar umas tapas, ou seja, comer alguns salgadinhos, alguns petiscos. Bem, quarto. Las clases empiezam normalmente a las 8h30, o a sempre para indicar as horas, e depois, em el descanso, os estudantes metem os livros em la mochila, ou seja,
dentro da mochila e vão à cafeteria. Ou seja, o A aqui também está indicando a direção, a cafeteria. O quinto, manhã na roça, sale a las 2 de. Ela está saindo las 2 é 2 horas, né? A las 2 de Barcelona, ou seja, de onde? De Barcelona. Em autobus, ou seja, dentro do autobus, dentro do ônibus, né? Com um companheiro de classe e a Zaragoza, porque tem um derrame. Ou seja, ela está indo a Zaragoza, que é também é uma cidade. Ele está indo de Barcelona para Zaragoza porque tem um derrame para fazer lá nessa cidade. Então, ó, a preposição A, para indicando a hora, uma hora indeterminada. O de Barcelona, né? O de é um local. O de também, relembrando, que pode ser também utilizado como, tipo assim, a mesa é de madeira, né? A tábua é de madeira, entendeu? Pode se utilizar também matéria. O de pode ser direção e também matéria. O sexto. Estou estudando belas artes porque um dia quero ser artista. Então, aqui é uma conclusão, isso é é uma finalidade. Por quê? Por quê? Porque um dia quero ser um artista. O sétimo, que pena, não pode ir contigo, na realidade, essa sétima aqui seria uma coisa que nós vamos abordar nas próximas classes, que seria já na parte de pronomes, tá? E o porquê também já seria uma outra colocação. Porque se agotado às entradas. Então, essas, se vocês errassem, estariam perdoados, tranquilos. Bem, o oitavo. Estar insanos, devemos comer bem, andar muito e trabalhar pouco, né? Ou seja, para estarmos bem, né, devemos comer bem, andar muito e trabalhar pouco, né? As fosse assim, né? O oitavo, desculpe, o 9. Los sábados, las tendas abrem de. Aí é sempre aquele conjunto, o de, a. Então, de 9 às 14 horas. E o 10º seria desde minha casa a me trabalho a 5 quilômetros, né? Ou seja, desde minha casa, começando, o desde significa começando, iniciando, desde minha casa até o meu trabalho, aonde eu trabalho, a 5 quilômetros. Então, as preposições seriam desde e hasta. O hasta, lembrando que é o até. O hacia é aquela preposição que indica a direção, né? O de é de algum lugar, né? O em lembrando que o em é sempre dentro, está dentro de algum lugar. E aí nós temos o sobre, que é sobre também por cima, né? O em também pode ser utilizado também significando em cima também. Né? Se nós relembrarmos lá aqueles exemplos, né, dar uma repassada na apresentação anterior, e nós percebemos que tem isso aí. Vamos seguir. Adelante. Voltamos para a nossa oração que da classe anterior, que seria enviamos o paquete por avião. Bem, aqui nós percebemos que temos os pronomes, o verbo enviarmos, o paquete e o avião, que são os substantivos, a preposição por, que é o que nós vimos, estudamos na classe anterior, e hoje nós vamos estudar sobre artículos. Adelante. O que são artículos? Artículos em espanhol era uma classe de palavras, né, que tem duas características. Elas se relacionam com os substantivos. Substantivos são os substantivos em português. E sempre vão delante de eles.
Ou seja, o artigo, vamos imaginar que essa caixa aqui é o substantivo, e esse menino, esse jovem, é o artigo. Então, ele vai adiante, ele vai sempre na frente. Tá? Ele vem sempre antes do substantivo. E essa relação anterior, essa relação, ela concorda com o substantivo ao que acompanham em gênero e número. Ou seja, o artigo ou os artigos, eles concordam com o substantivo, em gênero e número. Ele acompanha sempre um substantivo e concorda com ele em gênero e número. Vamos entender isso mais na frente. Primeiramente, para relembrarmos, porque já sabemos o que é os substantivos, mas vamos fazer um repasso do que é o substantivo. Os substantivos, o que são? É uma classe de palavra que serve para nomear pessoas, coisas e animais. Então, serve para nomear pessoas, tipo o João, o Antônio, a Maria, né? Coisas, uma mesa, uma televisão, um carro, um objeto, né? São as coisas. E os animais, um elefante, um leão, né? Isso em português. Mas o mesmo pensamento também é em espanhol. Então, o substantivo ele serve para nomear, dar nome a pessoas, coisas e animais. E o substantivo, ele admite variação em gênero e número. E o que é isso, variação de gênero e número? Bem, só para relembrarmos quais tipos de substantivos existem. Tipo assim, o próprio, Pablo, Peru, que é nome de um país e o nome de uma pessoa. Comum, perro, ou seja, cachorro. Taça, xícara. Concretos, puertas, porta, né? Juan. Abstratos, amistade, beleza, que é amizade e beleza. Simples, orro, sapato, que são simples. Composto, para-raios, o que é o para-raio? Econômico-social, ou seja, há dois nomes compondo, né? Primitivos e derivados, tinta e tinteiro. Tinta é o primitivo e tinteiro é o derivado. Coletivos, rebanho, né? É um rebanho de animais, é um rebanho, né? de vacas, de gado, né? Multidumbre, né? Uma multidão, ou seja, uma multidão, é um coletivo, são os tipos de substantivos. E eles variam, né, em gênero e número. O que significa o gênero? O gênero, quando varia, ele varia. Qual é o tipo de gênero? Ele varia no gênero masculino e gênero feminino. Sendo que, no espanhol, há um terceiro gênero, que nós vamos ver mais na frente no artigo, que é o gênero neutro. Quer dizer, não, que é algo que que não tem gênero, ou seja, ele é o neutro. Então, só relembrando o que é o gênero. Os substantivos, por exemplo, masculino, palavras terminadas na vogal O, por exemplo, el abuelo, que seria o avô, né? O aluno, que seria o aluno, o el gato, que significa o gato, quando muda a vogal A, do O para o A, se torna feminino. Ou seja, lá abuela, a avó, lá aluna, a aluna, lá gata, a gata. Ou seja, mudou o O para o A, se torna do masculino para o feminino. Então, o substantivo, ele tem essa variação. Ora ele pode ser masculino, ora ele pode ser o feminino. Mas há algumas exceções. Por exemplo, terminados na vogal A, por exemplo, el cura, que seria el padre, que é o padre, né? Termina no A, mas é masculino. El pirata, né? É o pirata, termina em A, mas é masculino. E exceções com a letra O, terminada na vogal O. Lá modelo, né? É a modelo. Lá soprano, que é a soprano, são femininas, mas terminam em O. São exceções, mas, na regra geral, o O é masculino e o A é feminino. Bem, terminadas em consoante. Por exemplo, el professor, el leão. Se acrescenta-se
lá professora, lá Leona. Simplesmente se acrescenta o A. Muito, muito parecido com o português, né? Bem, terminadas em vogal ou consoante. No caso, galho, terminada em vogal, herói e rei, terminada em Y, que é consoante. Muda-se para o sufixo ina. Aqui seria o de transformando num feminino. Seria lagarina, la heroína, la reina. Né? E, exemplo, el alcade, el barão. O prefeito e o barão, né, se acrescenta essa, para se fazer o feminino. Alcadessa, baronessa. Outros exemplos. El sacerdote e el profeta. Se acrescenta ISA, ISA, né? La sacerdotisa, la profetisa. Ou seja, o substantivo ele muda, né, de gênero. Ele passa do tem o masculino e tem o feminino. Terminados em consoante R, né? Por exemplo, el actor e el imperador. O ator e o imperador. Se acrescenta o sufixo I e Z. La actriz, la imperatriz. A atriz e a imperatriz. É muito parecido com o português. Observa, mira, que os substantivos terminados, agora uma coisa muito importante, assim, muito própria do espanhol, certo? Os substantivos terminados em AR e AJS são masculinos. Essas palavras são masculinas. Terminou em AGE, são masculinos. Exemplo, el viaje, el equipaje, el peaje. Ou seja, são palavras masculinas. Então, o artigo, ele tem que vir com um sentido masculino. E os substantivos terminados em umbre são femininos. Ou seja, umbre, la incertidumbre, la legrumbre. Ou seja, o artigo ele está concordando com o feminino. Umbre é sempre feminino. Adelante. Bem, algumas formas distintas para cada sexo. Por exemplo, aqui são algumas coisas que são assim, tipo, el hombre, né? É o homem. E la mulher, é la mulher, não é o el hombre e la hombre, não. É homem e a outra forma é mulher. El caballo e la yegua, ou seja, o cavalo e a égua, o feminino. El carneiro e la oveja, ou seja, o carneiro é o masculino, a oveja é o feminino. El yerno e la nuera, ou seja, o genro e a nora. Então, veja que há casos que formam distinta para cada sexo. Alguns acrescentam uma terminação diferente, o a, o ina, o essa, para formar o feminino, e há outros que são exceções. Aí nós temos que ler vocabulário, ler dicionário, ler texto, para poder adquirir, né, esse conhecimento. Existem também os substantivos que são os epicênios. São os que aplicam nomes de animais de ambos os sexos sem mudar a terminação nem o artigo. Para indicar o sexo, agrega a palavra macho ou hembra, que é a palavra fêmea. É muito parecido com o português. Por exemplo, la tortuga macho, la tortuga hembra. Ou seja, a tartaruga macho e a tartaruga fêmea. Igual ao português. Bem, também existem os substantivos comuns de dois. São nomes de pessoas com uma única forma para ambos os sexos. Exemplos. El jovem e la jovem. Jovem serve tanto para el jovem, que é o jovem, e para la jovem, que é a jovem. Marte, el Marte e la Marte também, né? O mártire, a mártire e o mártire não muda, só muda se altera o artigo, né? Alguns nomes terminados em ista. Por exemplo, o dentista, el dentista, la dentista, cientista, o dentista, né, e a dentista. O periodista, que seria o jornalista, el periodista e la periodista, o jornalista e a jornalista. Então, são comuns de dois. Adelante. Bem, e questão, o substantivo, ele tem a variação no gênero, que é masculino ou feminino, ele
ele varia, e ele varia também na questão do número. E o que é o número? É se ele é plural ou singular. Os substantivos apresentam formas diferentes para indicar singular ou plural. Em espanhol, as marcas de plural colocam-se diretamente no final do substantivo. E podem ser S ou ES, muito parecido com o português, apenas se acrescenta o S, né? Nenhuma letra, ou o vazio, né, que seria nenhuma letra. No quadro abaixo, mostramos as diferentes terminações dos substantivos no singular e o seu correspondente no plural. Bem, a forma singular terminadas em I, E, A, O e U, por exemplo, biquíni, puente, que é ponte, mesa, puerto, que é porto, tribo, que é tribo, apenas acrescenta-se o S. Ficaria biquínis, puentes, mesas, puertos, tribo. Terminado em E, A, O, exemplo, café, sofá, dominó, acrescenta-se também, né, o S. Cafés, sofás, dominós. Quando termina em consoante que não seja S, por exemplo, balcão, que é um balcão, quando termina com a letra N, e árvore, que é árvore, termina com L, se acrescenta o ES. Balcones e árvores. Palavras oxítonas, que é palavras oxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a última. Por exemplo, país, né? Acrescenta-se ES, países. E palavras não oxítonas terminadas em S, né? Fica-se vazio, ela fica invariável, ou seja, lunes é lunes mesmo. Ou seja, a lua é a lua mesmo. Adelante. Bem, agora vamos partir para os artigos. Então, os artigos, ele é uma classe de palavra que acompanha o substantivo, e ele varia com o substantivo tanto em gênero, como nós vimos, que é o masculino e o feminino, e também no número, que seria no singular e no plural. Nós fizemos um repasso rápido, né, o que é o substantivo, o que é o gênero e o que é o número. E as duas classes de artigos em espanhol, que é muito semelhante lá em português, que seria os artigos determinados ou definidos e os artigos indeterminados ou indefinidos. O determinado se refere a uma coisa que é conhecida, definida, que é determinada. Tá? E os indeterminados, ele se refere a uma coisa que é imprecisa, não está previamente certa. É uma coisa que é, como a própria palavra já diz, indeterminada. Né? E quais são? Os determinados são três. É o el, o lá e o lo. Bem, o masculino, singular, é el hombre, que seria o nosso o homem. O homem, o el, significa o nosso o artigo o. E no plural é los hombres. Então é os. É os hombres. No feminino, que seria o lá, seria la casa, e lá, no plural, las casas. Bem, então prestando atenção, né, que ele concorda, se é el hombre, então, se ele vai mudar, seria los hombres. Se casa é feminina, a palavra feminina, o substantivo é feminino, então o artigo tem que ser feminino e concordar também em número. Ou seja, se casa, que é feminino, passa a ser casas, então seria las casas. E há um outro substantivo no espanhol, que é próprio do espanhol, e que o que fala português, o falante português, que tem mais dificuldade de internalizar, que é o lo, porque é próprio da língua espanhola. Ou seja, no português nós não temos ele. E ele é o neutro. O neutro é que ele não varia, né? Ele não varia nem em gênero, nem em número. E o que acontece? O masculino e feminino, o el e o lá e os indeterminados, eles concordam sempre diante de substantivos. O neutro
nós vamos ver mais na frente, nos slides na frente, nas diapositivas na frente, mais detalhando o neutro. Por isso que eu não vou abordar tanto ele agora, mais lá na frente. Os indeterminados, ou seja, aquele que nós não temos conhecimento, seria o un e o una. Bem, no masculino, por exemplo, seria um homem, ou seja, um certo homem. Ou seja, se é el homem, é o homem, é aquele homem. É um homem, um homem esteve por aqui, ou seja, algum homem, eu não sei qual foi um homem indeterminado, esteve aqui. E concorda também no plural, né? Unos hombres, ou seja, se torna masculino e no plural. É o gênero e número. O artigo ele vai concordar, ele acompanha o substantivo e acompanha em gênero e número. E o feminino, um na casa e um nas casas. Bem, existe uno no singular, só uma observação. Mira, atenção, uno é numeral um. Não confundir uno, dois, três, e não confundir com unos. Unos não tem uno, não tem o artigo uno. E tem o artigo unus, que é o plural de um. Certo? Uno, no singular, seria uno, que é o numeral um. Bem, adelante. Bem, qual a diferença? Aqui é uma atenção, mirar, prestar atenção, que é muito importante, que cai muito nos textos, sim? A diferença entre el e el. O el, nós sabemos que é o artigo o, que é o nosso artigo em português o, e el. El é a terceira pessoa do singular, que é dos pronomes. Quando nós formos abordar os pronomes, nós vamos aprofundizar mais esse conhecimento, né? Mas é um pronome sujeito, é um pronome pessoal, é a terceira pessoa. Ou seja, se o el vir acentuado, não é artigo. Ele é o ele. É o ele nosso do português. Então, a diferença entre el e el é que el sem acento é o artigo o, e el com acento é a terceira pessoa do singular, ele. Então, tem que prestar muita atenção quando estiver lendo os textos. Adelante. Orro, muita atenção. Los dias da semana em espanhol, são masculinos. Então, lunes, que é segunda-feira, é el lunes. Então, não é la lunes, não, é el lunes. É masculino. Então, dias da semana são palavras masculinas. Martes, que é terça-feira, é el martes. Miércoles, que é quarta-feira, é el miércoles. Jueves, que é quinta-feira, é el jueves. Viernes, que é sexta-feira, é el viernes. Sábado e domingo. Então, el, que é o, né? Veja que é diferente. Para nós, no português, segunda-feira, terça-feira, né? A terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, são palavras femininas no português. No espanhol, os dias da semana são palavras masculinas. Então, orro, muita atenção. Bem, há também uma outra perspectiva, que são as contrações. O que é uma contração? A contração se junta-se duas palavrinhas, ou no caso, duas classes gramaticais, que seria a preposição, que nós já estudamos em classe passada, e o artigo. E ele se contrai formando uma palavra só. Então, observa. O artigo masculino el, que é o o, né, se funde com as preposições a e de, formando as contrações al e del. Ou seja, as contrações nossas ao e de, respectivamente. Por exemplo, preposição a mais o artículo el, que é o o, dá a contração ao. Vamos ao teatro. Sim? Bem sensível, bem simples, né? A preposição a mais os artigos lá, las, los, eles não contraem. Se fala los dois, né? Então, por exemplo, la calle, a rua,
las exposições, as exposições, a los colegas. Então, aqui não há contração. A contração é com o artigo el, que dá o ao, que torna-se o nosso ao. E a preposição de com el, ou seja, a preposição de com eco é o o, né? Que daria o quê? O dó, né? Esperem pela entrada do edifício, né? No caso, a gente fala em português do edifício. Esperem lá a entrada del edifício. Ou seja, ele fez a contração do de mais o del, e dá del edifício. E daí, em espanhol, quando ele fala, quando ele habla, ele junta a lambeça del edifício. E quando for de mais lá, los, las e los, não há contração. Então, é de la carreira, né? De los diários, de las roupas. Então, aqui, quando for lá, los e las, não há contração. Então, relembrando, é só o al mais o el, que dá o al, que é o nosso al, o de mais o el, que dá o nosso do. Bem sencillo, bem simples, mas que temos que praticar, ler bastante, né, para poder entender. Então, essas contrações. Nós também temos algumas contrações em português. Bem, usos. Né? Usos que levam artigo e que não levam artigo, tá? Dias de las semanas e fechas, que são datas, né? Levam artigo. Exemplo, é sábado próximo. É 16 de setembro, é o el, né? Não levam artigo. Quando indica o que dia és, era, ou, por exemplo, hoje és domingo, tá? Que indica o dia que és. As palavras mês, semana e ano. Se utiliza o artigo, né? La semana passada, la próxima semana, el mês que viene, el outro mês, el segundo ano, el ano entrante, ou seja, o ano que está entrando, ou seja, nas palavras mês, semana e ano, se utiliza artigo, né? E não leva um artigo nos nomes de meses. Aí se utiliza qual preposição? A preposição em. Em maio tenho vacaciones. Volveremos em agosto. Ou seja, em meses não se utiliza artigo, se utiliza a preposição em. Outras palavras que indicam a indicação de tempo. Por exemplo, el gol vino em el final da partida. O gol veio no final da partida, ou seja, no tempo da final da partida. Em la metade da festa, ou seja, na metade da festa, quis ir embora. Né? E quando não leva artigo? Volveremos de Grécia a fins de mês e terminou a mediados. Ou seja, fins do mês, a mediados, ou seja, não é uma coisa imprecisa. Não leva artigo nesse caso. E com números ordinários, ou seja, né, que são segundo, primeiro, terceiro, quarto, né? Aí leva, és la segunda vez que vengo, ou seja, é a segunda vez que venho. Vivo em sexto piso, né? Em sexto piso, né? Sexto andar, né? E quando não leva o artigo, por primeira vez, que leva o artigo, a preposição por, e chego em décimo, ou seja, chego no 10º lugar. Aqui não leva um artigo. E anos. Los anos 2000 e posterior, ou seja, depois de 2000 para frente, né? Terminam a carreira em el 2003, el 2001, 2009, el 2000, né? E os anos anteriores ao 2000 não se usa artigo, mas se usa a preposição em. A Alemanha foi campeão em 1990. Ou seja, em, não se usa. A partir de 2000 se utiliza o artigo. Antes de 2000 não se utiliza o artigo. Festividades. Em outros casos, é opcional. Em começo de oração. La Páscoa, ou seja, a Páscoa tem caráter religioso. Né? Em congratulações, Feliz Páscoas. Ou seja, não se corta totalmente o artigo. Né? Décadas e anos abreviados. Em nos anos 70, atuaram as Madres de la Plaza de Mayo. Nasceu em 79. Então, décadas e anos abreviados. 1980, década de 70. Horas. Son las 9 horas, es la 1 de la tarde, nos vemos a las 10:30. Lembrando que sempre aqui, né? Ó, a preposição a, las 10:30, ou seja, às 10:30. O média é o meia, né? Es la 1
de la tarde. La una, né? E las nueve, sempre concorda, né? Em gênero e número, o artigo. Adelante. Regra de eufonia. Eufonia é a questão de falar, hablar. E o espanhol tem isso, né? Então, ele come, ele faz dar um jeito de não usar o artigo para não criar confusão quando se está falando e as pessoas vão escutar. Então, usa-se o artigo el diante de substantivo feminino singular que começa com A ou com a letra A ou A tônicas. Ou seja, a sílaba tônica mais forte. Por exemplo, el alma buena, a alma boa. El hada madrinha, né? Ou seja, a fada madrinha. Ou seja, el alma buena, a alma boa, e el hada madrinha. Não seria aqui, por exemplo, não seria la alma, que ficaria estranho, la alma, la alma. Então, ele utiliza o artigo el, que seria o o. Então, ele cambia, ele muda para o el, para não gerar a eufonia. Somente que, sendo que no plural, ele mantém a questão do gênero e do número. Seria las almas buenas, las hadas madrinas, las fadas madrinhas, as almas boas e as fadas madrinhas. No singular, ele utiliza o el para a questão da eufonia. E quando se interpõe alguma palavra, usa-se o artigo feminino. Ou seja, quando tiver uma palavra no meio, né, assim, não seria la alma, que ficaria estranho, la alma, né, la alma. Então seria, se é buena, se tem buena, então é la buena alma. Então permanece feminino. Ou seja, concorda com o substantivo em gênero e número. Bem, vamos agora entender o que é o artigo neutro, o artículo neutro. Né? Esse artigo ele é próprio do espanhol, não tem no português, e às vezes é mais difícil para o hablante, né, o que fala português, entender ele e até acompanhar. Mas vamos fazer uma passagem rápida, tentar entender ele, e se for o caso, a gente aprofundiza mais em outras classes. Bem, o neutro, o que significa que o artigo ele concorda em número e gênero com o substantivo. O artigo neutro, ele não concorda, né, em gênero e número, porque é tipo neutro. Não tem nem gênero e nem número. Aí se utiliza o artigo neutro. Então, o artigo neutro, lo, aí não confundir com los, tá? O artigo el, o plural é los. E o artigo lo não é o artigo el, é lo, é o artigo neutro, lo. Então, o artigo neutro lo não existe em língua portuguesa, é utilizado para substantivar adjetivos e advérbios. O que significa? O artigo, ele concorda em gênero e número com substantivo. O artigo neutro, ele serve para pegar outras classes de palavras, então, que não são substantivos. Por exemplo, o adjetivo, o advérbio, o particípio. Então, ele pega essas classes de palavras e substantiva elas. Ou seja, faz com que essas classes de palavras mudem, por exemplo, de um advérbio e se tornem um adjetivo. Isso acontece também em português. Mas no espanhol se utiliza o artículo neutro. Então, lo mais adjetivo. Né? O artigo neutro lo tem uma função substantivadora, ou seja, pode fazer com que o elemento que o segue, sem ser substantivo, tenha essa função. O artigo substantiva os adjetivos, as quais dão um valor abstrato. Por exemplo, lo mejor de todo foi la festa. Ou seja, o melhor de tudo foi a festa. Melhor é um adjetivo. É uma qualidade. Adjetivo é uma qualidade. Foi melhor. Não é um substantivo. Então, o lo mejor, quando ele fala lo mejor, ou seja, o melhor, ele está substantivando o adjetivo e está tornando ele um substantivo. Aí se utiliza o artigo lo. Então, ficaria lo mejor. O melhor de tudo, né? Que é todo é tudo, foi a festa. Outro exemplo. La paz é o mais valioso sentimento. Né? Mais. Né? É um advérbio de intensidade, mais.
Então, o que acontece? La paz é los mais, ou seja, a paz é a mais. Né? O mais valioso, ou seja, esse lo está substantivando, né, o mais, que é um advérbio, e tornando ele o substantivo. Por isso que se utiliza o lo. Atenção, cuidado. O artigo neutro lo é utilizado antes de adjetivo mais preposição. Se depois do adjetivo não tiver preposição, usa-se o artigo definido masculino singular el. Por exemplo, lo bonito em um partido é ver goles. O bonito em uma partida é ver gols. E, exemplo, el belo coche de Pablo foi muito caro. Ou seja, o belo carro de Pablo foi muito caro. Percebe aqui, ó, bonito, o adjetivo mais preposição, se utiliza o lo, bonito mais em, e el belo coche de, né, a preposição de, el belo coche de, né, se utilizou quando se tiver o lo, o adjetivo, mais uma preposição, se utiliza, né, o lo, né. Aqui no caso, el belo coche, a preposição está aqui, então ficou o el mesmo, não se utilizou. Como bonito, né, que é o adjetivo, tem logo uma preposição em seguida, mudou para lo. E aqui, belo, coche, então tem o belo, que é um adjetivo, mas tem o coche, o dele está depois, mas aí então permanece el bel coche. Atenção, nunca coloque o artigo neutro na frente de substantivos masculinos. É muito comum os brasileiros cometerem esse erro, confundindo lo com o artigo o. Não podemos, o artigo o é el. Masculino em português. Substantivos masculinos aceitam somente o artigo el, não esqueçam. El é o e lo é o artigo neutro, ou seja, ele não tem uma significação de gênero e de número, é por isso que ele é neutro. Ele é chamado neutro por isso. Os outros não. O el, lo, las, los, uns, eles concordam em gênero e número, e com substantivo. E o lo, ele acompanha um adjetivo, um advérbio e substantivo a eles. Bem, alguns exemplos. Lo mais adjetivo. Né? Lo importante é que busque a felicidade. Lo negro de tus ojos. Ou seja, ele está transformando, está substantivando o adjetivo. Aqui ele está substituindo o advérbio. Lo bien que te hace, lo pouco que isso. O bem que te faz e o pouco. Bem, pouco. Né? Lo particípio. Substantivando o particípio. Lo ocurrido, ou seja, IDO, né? Terminado em ido, né? Que é particípio. Né? O lo ocorrido não foi bueno, o lo decidido foi el fim. Ou seja, ocorreu, o que ocorreu não foi bom, o decidido, ou seja, uma coisa particípio, uma coisa passada. E outro exemplo que seria o lo mais o que ou mais o de. Né? Há referência a elementos definidos, inanimados ou abstratos. Lo que me gusta é respeito. Ou seja, o que eu gosto é de respeito. Lo que. Né? Ou lo de, hoje está melhor. Ou seja, o de hoje está melhor. Mas sempre se definindo a referência a elementos definidos, inaminados ou abstratos. Respeito, melhor, é uma coisa. Né? Outro, seria lo mais adjetivo, mais advérbio, mais particípio, que intensifica o valor, ou seja, aumenta o valor. Então, lo azul que está no céu. Com o azul, ou seja, o céu está muito azul, ou seja, ele intensifica, ele torna mais forte. Né? Lo bien que foi em la prueba. Quão bem foi bem na prova. Né? Ou seja, está aumentando aquilo. Né? Lo amado que foi su hijo. Né? Ou seja, quão amado foi seu filho. Ou seja, ele está intensificando o valor da coisa. Então, ele se junta, né, o adjetivo, o lo mais o adjetivo, ou mais o advérbio, mais o particípio, e a preposição que. Lo azul que, lo bien que, lo amado que, ou seja, está intensificando. E lo mais pronomes possessivos, ou seja, meu, teu, seu, né? Lo mio é morado, o meu é roxo. Lo suyo está pior, o seu está pior. Mais pronome, ele substantiva, né, o pronome. Né? Referência a situações, coisas identificáveis por interlocutor. Lo de Pedro é mais interessante. Ou seja, ele está dizendo que o de Pedro é mais interessante. Aquele de Pedro é mais interessante. Ele está fazendo referência a situação ou coisas, né, por intelector. Vamos amanhã em lo de Matilde. Né? Vamos amanhã em lo de Matilde. Vamos amanhã no de Matilde.
Ou seja, vamos amanhã no carro de Matilde, está fazendo uma referência, né, no carro dela, né? Ou seja, né, na casa dela, alguma coisa. Sim? Adelante. Bem, então nossa primeira questão de hoje para praticarmos, né, essa parte do Enem, né, sempre lembrando que é a interpretação de texto, e nós vamos ver aqui, né, nessa questão, né, o artigo, o substantivo está no texto. Então você tem que dominar o substantivo, tem que dominar o artigo, o neutro, né, o el, quando coloca o el, quando coloca o lo, o las, saber que há essa concordância entre gênero e número. Sabendo dessa parte gramatical, dessa parte de vocabulário, nós conseguimos fazer uma interpretação melhor do texto. Então, incivismo. Passear por el centro de Barcelona, né, ou seja, incivilidade, né, de Espanha de noite, implica a ciência certa tropeçar-se com preposição. Por exemplo, jovens bebendo em portais e praças, né, nas portas e nas praças, com algum de eles abriando la barriga em las esquinas, ou seja, a bexiga, né, aliviando, ou seja, urinando pelas ruas, nas esquinas, né. A ordem para a polícia local ha sido, lá de multiplicar, né? Lá ofensiva, percebe-se como é utilizado o artigo o tempo inteiro, contra a falta de civismo, lá o artigo, combatendo-se também por lo tanto, né? Por lo tanto, né? Las molestias calerreiras que perturbam el sueño, né? E aunque não há milagros, ou seja, que não há milagres, as cifras já constatam o esforço deste ano por poner um freio, né? Com respeito às moléstias, ruídos, peleias, brigas, músicas, a altas horas em la via pública, as multas se han multiplicado por 4. Las multas, o artigo concordando, por consumir o álcool em la calle, superam já as 5.000 este verão, ou seja, já superam 5.000 esse verão. Ou seja, as multas foram multiplicadas por 4. Bem, para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem o quê? Aumentado a aplicação de multas? Ela fala aqui, né? As multas se han multiplicado por 4, né? Encarcerado os jovens bardemeiros, ele falou em prender jovens? Não falou. Isolando o centro da cidade, ou seja, isolou o centro da cidade? Não falou isso. Controlou a distribuição de álcool? Não controlou, porque está servindo álcool. Proibiu a música em volume alto? Não, que não tem, são várias. Então, o correto seria, aumentou a aplicação de multas. Bem sencillo, né? Relembrando que é interessante lermos primeiro as perguntas, as respostas, ler a pergunta e ler as respostas para depois ler o texto. E ciente como era importante saber, né, entender os artigos, né, e entender como eles estão aplicados no texto, que eles vão ser cobrados no texto. Sim? Bem. Adelante. Então, sempre lembrando os nossos 3 pilares, né? Que seria o pilar da gramática, para a interpretação de texto, que é pedida nas questões de Enem. Interpretação de texto, cultura e atualidades. E a questão de cultura, hoje, que nós vamos abordar, seria o seguinte, é uma parte do texto que aconteceu, uns fatos. Lembrando que na classe passada nós falamos daquele jovem que foi sendo morto lá nos Estados Unidos por um policial, e após isso aconteceram vários protestos. E nesses protestos, umas estátuas, que seriam umas estátuas que o pessoal começou a agredir as estátuas, e que eles pensavam que fossem estátuas de pessoas que foram escravocatas, ou seja, pessoas que vendiam escravos, comercializavam escravos, ou aqueles que, né, negociavam, e acreditavam que essas estátuas que estavam lá, né, por exemplo, nos Estados Unidos, que eram de pessoas e foram, né, vandalizadas. E uma dessas estátuas seria a de Miguel de Cervantes. E vamos entender um pouco quem foi Miguel de Cervantes para a Espanha. Bem, o texto foi tirado de La Información, uma protesta de destruição do Estado de Cervantes, né, dos Estados Unidos. Né? Em pleno movimento Black Lives Matter, de Colombo a Cervantes, discreta protesta de Espanha por las estátuas em Estados Unidos. Né?
Segundo a ministra de Assuntos Exteriores, os ataques se devem ao desconhecimento da história compartilhada entre ambos os países. Ou seja, se atacou aquela estátua do Cervantes por desconhecimento. Né? Para a ministra, o movimento protesta, ou seja, o protesto contra a discriminação racial e a falta de oportunidade de muitas minorias dos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas em outros locais, questiona fenômenos como a discriminação e a xenofobia, né, que é a versão estrangeiros, falam de heridas em nossa democracia, que devemos tratar com muito cuidado se queremos ser democráticas fortes, ou seja, são feridas que devem ser tratadas, né? Ou seja, xenofobia, aversão ao estrangeiro. Ou seja, está aquela estátua lá do estrangeiro e eu tenho ódio aqui. Não, pera, não é assim. Nós temos que saber o que aquilo que representa, se realmente é aquilo, né? Então, a margem deste movimento, segundo a ministra, ha gerado uma campanha de ataques contra os símbolos da história dos Estados Unidos, que, em alguma medida, forma parte da história de Espanha e abre um legado hispano na história dos Estados Unidos. Né? Para Gonçalves Lara, o que está ocorrendo é um enfado que está somatizando-se em contra as esculturas, ou seja, está somando nas esculturas, ou seja, estão focados nas esculturas, nas estátuas, que têm pouco em comum. Tem alguma coisa em comum, são parecidas, né? Já que não só vocês estão atacando estátuas de personagens espanholas, senão incluso em las de George Washington ou Teodoro Roosevelt, que são presidentes americanos. Não obstante, Espanha apoia o conhecimento das autoridades locais, estátuas estadunidenses, preocupação pela importância que damos a essa história compartilhada, ou seja, essa história compartilhada. Uma história tão compartilhada como pouco conhecida, ou seja, porque é pouco conhecida. Assinalado a ministra que é apontado à disposição de a Espanha a trabalhar junto com as autoridades estadunidenses em la difusão do legado de espanhol nos Estados Unidos. Né? Para ele, ha recordado o projeto de abrir um projeto novo do Centro do Instituto Cervantes em Los Angeles e sexto nos Estados Unidos, que pode ser tremendamente útil para a difusão do legado espanhol nesse país. Então, quem foi Cervantes? Essa estátua que foi agredida, foi vandalizada nos Estados Unidos por puro desconhecimento. Cervantes, ele não era um traficante de escravo, um comerciante de escravo. Ele nasceu em 29 de setembro de 1547, em Henares, na Espanha. Entrou na história da literatura mundial pela obra de Dom Quixote de la Mancha, que é considerada uma das melhores obras de ficção já escritas e a segunda mais lida no mundo inteiro. Veja como a obra de Cervantes, Dom Quixote, né? Aqui estão umas fotozinhas, né? Que a gente talvez até viu historinhas animadas, figurinhas, né? Que falam de Dom Quixote de la Mancha, né? Que é um homem, que é um cavalariço que enfrentava, né, os moinhos, achando que eram gigantes, né? E era seguido por Sancho Panza, né? O seu auxiliar, né? E o Dom Quixote vivia em devaneios, né, em sonhos, né? E essa história ela correu ao mundo, né? Esse livro escrito por Cervantes, né? E hoje até é tão conhecido que o espanhol até assim é conhecido como a língua de Cervantes. Né? Aqui em Recife, por exemplo, nós temos o Instituto Cervantes, que é referência no espanhol, né? Que preserva, que tem uma das funções de preservar a língua espanhola, difundir a língua espanhola. Então, Cervantes, assim, a estátua dele foi agredida, né, por puro desconhecimento. Né? Então, essa aversão à xenofobia, temos que ter cuidado. Então, Cervantes tem essa representatividade. Né? Ele serviu ao exército, às Forças Armadas, lutou na guerra, ele foi preso, inclusive ele ficou preso, né? 5 anos vivendo um regime de escravidão. Ele próprio foi escravo. Né? E Cervantes, ele escreveu romances, né? Ele escreveu teatros, ele fez poesias. Né? Veja a quantidade de obras que ele tem. Então, ele foi muito importante, né, para a língua espanhola, para divulgar a língua espanhola no mundo inteiro. Então, Cervantes tem essa representatividade em Espanha. Sim? Bem, adelante. Nossa terceira perna, que seria o nosso terceiro pilar, são atualidades. Bem, nós vamos abordar uma questão de atualidades que cai no Enem. Veja bem, mira, presta atenção, observa. Até o ano passado, até 2000, o último Enem, não caiu questões, né, sobre ditadura militar na América Latina. Até o ano de 2019, o anterior a esse Enem, caía questões. Então, nós vamos abordar alguma coisa também, porque pode voltar a cair, mas na conjuntura atual,
desse último Enem não caiu, foi a primeira vez que não caiu questões relativas à ditadura militar. Bem, mas vamos abordar mesmo assim e entendermos um pouco o que é esse processo de ditadura, esse processo de golpes que aconteceram em toda a América Latina. Bem, e o que pode cair? Assim, em 24 de março de 1976, um golpe militar destituiu a então presidente da Argentina, Maria Esteles de Perón, né, Maria Perón, e houve se formou um governo integrado por forças policiais, civis e militares, a mando de militares do alto rango, que sequestraram, assassinaram milhões de pessoas, que inicialmente foram conduzidas a lugares clandestinos de detenção, onde foram selvagemente torturadas, em sua maioria assassinados. A Argentina chegou ao redor, né, veja a preposição, de 368 campos de detenção, ou seja, 368 campos de detenção ubicados, ou seja, localizados a lo largo e ancho do país, ou seja, no todo o país. Ou seja, com os golpes militares veio a repressão, né? E com a repressão vieram as prisões, os assassinatos, as torturas e os desaparecimentos. Muitas pessoas desapareceram nesse processo, nos vários países da América Latina, inclusive no próprio Brasil. Certo? Então, na Argentina aconteceu um fato que foram conhecidos como as Madres de la Plaza de Mayo, ou seja, as mães da Praça de Maio. Nesse marco de medo e silêncio, surgiram as Madres da Praça de Maio, na Argentina, como uma iniciativa de mães de detenidos e desaparecidos, em 30 de abril de 1977. Lá a eleição de Praça de Maio, CIDEB, está situada de frente à Casa Rosada, que seria a Casa Branca dos Estados Unidos, e aqui a casa do nosso presidente, né? E sede de lá presidência e lugar onde tradicionalmente se ha efetuado manifestações políticas. Então, seriam as mães da Praça de Maio. E nesse mesmo dia, 14 mães iniciam uma jornada a qual, com o passo do tempo, se acercariam outras madres afetadas. Seu objetivo inicial era poder ter uma audiência com o presidente, de fato, argentino, na época que já era, né, Jorge Rafael Videla, para eles se reunirem na Praça de Maio e efetuariam uma manifestação pública pacífica que eles iriam conhecer o paradeiro dos seus filhos. Ou seja, as pessoas que foram perseguidas, sumiram, elas queriam saber. Né? Então surgiu esse movimento, seriam as Madres da Praça de Maio, e depois também surgiram as Abuelas da Praça de Maio, né? Aonde crianças foram retiradas, né, do seio das famílias, e foram adotadas por outras pessoas. O militar ia lá, aquela família tratada como, né, socialista, comunista, né, contra a revolução deles, então eles vão lá, retiraram os filhos deles e levaram para outros adotarem. Então surgiu também o movimento Abuelas da Praça de Maio. Então, relembrando, esse movimento ele é caracterizado por tortura, repressão, desaparecimento, né, pessoas foi, né, a força militar, né, os militares tomaram o poder. Então, isso pode cair, né, em questão do Enem, pode cair até 2019, né, o último Enem 2018, né, e pode voltar a cair. No último não caiu, tá? Porque foi pela primeira vez que não caiu. Bem, então se nós pegamos uma questão que abordou a ditadura militar, para entendermos. Então, Eduardo Galeano, 1976, Liberdade, né, é um texto, sempre Memórias del Fuego, né, El Ciclo del 20, né, uma literatura, né, é um tipo de gênero, né, de literatura, né, tipo narrativo. Né? Então, Liberdade. Pájaros proibidos, ou seja, pássaros proibidos, os pássaros são proibidos. Os presos políticos uruguaios não podem falar sem permisso. Silvar, que seria assoviar, sorrir, cantar, caminhar rápido, nem saudar. Não pode nem saudar, nem caminhar rápido. Os presos dentro do Uruguai, já na ditadura do Uruguai. Há outro preso. Nem pode chamar atenção para outro preso. Tampouco podem derburrar nem receber de burro. Ou seja, não podem de burro é desenhar. Não podem desenhar. Né? De mulheres embaraçadas, ou seja, mulheres grávidas, casais, mariposas, ou seja, né, abelhas, moscas, né, borboletas, né, estrela nem pássaro. Eles não podem desenhar nada. Né? Diz Dascô Perez,
maestro de escola, torturado, ou seja, um professor da escola, né? Torturado e preso por ter ideias ideológicas, ou seja, por pensar, né? Recebe um domingo a visita de sua irmã Milay, ou seja, sua filha, de 5 anos. Laíra lhe trai um de burro, ou seja, de pássaro. Ou seja, ela traz um desenho de pássaro. Opa, era proibido o desenho de pássaro. Os censores, os censuradores, se lhe rompem a entrada à la caça. Ou seja, impedem ela de entrar, né, param ela na caça. E no domingo seguinte, Milay lhe traz um de burro de árvores. Ela trouxe um de burro de uma árvore, né? Os árvores não estão proibidas. As árvores podem, um desenho. E ela domingo passa. Ou seja, nesse domingo ela entrou e passou. Disdaco lhe elogia a obra, o pai dela elogia, e lhe pergunta por os circulitos de colores que aparecem na copa de los árboles. Ou seja, o pai prestou atenção nas rodinhas, né? Uns círculos, muitos pequenos círculos em las ramas, pequenos, estranho nesse círculozinho. Aí ele pergunta a ela, né, são laranjas? São laranjas? Que frutas são? Porque são pequenas, né? Laranja é maior, né? Aí ela... E em secreto lhe explica. Bobo, bobo, não vês que são ojos? São olhos? Los ojos de los pájaros que traem a escondidas. Vê a esperteza dela? Ou seja, ela botou os olhinhos nos pássaros escondidos, escondeu os pássaros de quem? Dos censuradores. A esperteza da menina. Bem, qual é a pergunta? A narrativa desse conto tem como um pano de fundo a ditadura do Uruguai, assim como da Argentina, né, das madres, no Brasil, né? Revela o quê? Desvinculação social dos presos políticos? Não tem. O preso político não está se falando isso. Condição precária dos presídios? Não está se falando se tem água, se estão... Não está falando disso, né? Falta de sensibilidade no trato com as crianças? Não falou que agrediu a criança. Ela foi proibida de entrar por causa de um desenho. Dificuldade de comunicação entre os presos políticos? Também não. Aí ele fala o quê? Perspicácia da criança ao burlar a censura. Ou seja, a esperteza da criança de colocar pássaros escondidos para burlar, ou seja, enganar a censura. Então, uma pergunta bem simples, mas que a gente tem que tentar entender. Sim? Então, saber que a tortura tem a tortura, tem a censura, a prisão, pessoas desaparecidas, tudo isso se relaciona com as ditaduras. Sim? Bem, adelante para encerrarmos. Bem, uma frase de Cervantes que diz: aquele que lê muito e anda muito, vê muito e sabe muito. Então, eu peço a vocês que façam os exercícios do Classic Room. A Antonina vai passar esses exercícios para vocês. Busquem a ela, busquem a mim, né? Se tiverem dúvida, perguntem. Ela vai postar mais exercícios relativos a artigos. Né? Se vocês sentirem que devemos repassar a classe, né? Olha, dá para repassar a classe, nós podemos repassar a classe. Quem ficou com dúvida, nós podemos repassar. Né? E na próxima classe nós já teremos um novo assunto, dependendo desse passo a passo que nós estamos seguindo. Então, dá um passo à la vez, né, um passo de cada vez. Labidas como construir um muro muito largo, poner cada ladrilho, ou seja, ladrilho, né, cada tijolo em seu lugar, até obter uma estrutura firme e sólida que nada pode destruir. Ou seja, vamos construir tijolo a tijolo esse conhecimento que nós precisamos para fazer uma boa prova do Enem. Então, vamos nos esforçando, leiam texto, se possível também. Se vocês têm acesso a filmes, tipo Netflix, e podem colocar lá na tradução, ou botar o filme em espanhol e botar lá a legenda também em espanhol para vocês ir acompanhando. Assim, dessa também é uma maneira de vocês aumentarem vocabulário e adquirir mais conhecimento. Quanto mais vocabulário vocês terem, será melhor. Vou pedir para a Antonina passar algumas coisas, tipo assim, parentes, cores, números, alguns textos apenas para vocês ir lendo, também para aumentando os conhecimentos de vocês. Eu agradeço a presença de todos. Vou deixar gravado e postar a classe para vocês, para o pessoal lá distribuir. Muitas graças. Creio que hoje conseguimos fazer a gravação.
né? Nós sempre procuramos fazer através o nosso exercício, o nosso conhecimento através de fontes. Então usamos gramáticas para brasileiros, a Ridel, a castelhana, a Santilha, a moderna, a Torego. Então estão sempre consultando várias gramáticas ao mesmo tempo para que as gramáticas apresentem alguns pontos que são interessantes para passarmos de maneira melhor e mais fácil para vocês. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço, né? E espero para a próxima classe. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Professor, Sim. por exemplo, quando você diz estou dentro do carro, como se digita em espanhol? Estou Estou em carro, em coche. em Preposição coche, em. só em Em mesmo. coche. Ou seja, estou dentro do carro, estou em coche. Ok. Obrigado. Então, graças, Vanessa, Jeffrey, e hasta a próxima, né? E buenas noches a todos. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, né? Então, muito obrigado. Graças a Deus a gente conseguiu. Vou salvar a gravação e vamos postar lá no grupo. Sim? Hasta até mais.